Olá, minha amiga do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes, seja bem-vindo para o nosso 15º vídeo sobre esse livro aqui, ó, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Durante toda essa minissérie, nós não vamos te oferecer nenhum curso e nem te passar fórmulas mágicas. O principal intuito do QG do Investidor é te passar o conhecimento e a metodologia necessária que nós pegamos desse livro e te repassamos para que você tenha a capacidade de ou investir de maneira defensiva, de maneira inteligente, ou então você contratar esse serviço de casa de análise e mesmo assim você ter uma noção se está sendo feito certo ou errado dentro do seu perfil de. Nesse 15º vídeo, nós vamos tratar sobre o investidor empreendedor, como ele deveria escolher as suas ações. E durante os outros vídeos foi repassado o conceito do investidor defensivo, o conceito do investidor empreendedor. Então eu te peço que você vá lá, assista os outros vídeos, não esquece de compartilhar e de curtir também, e nem de nos seguir lá nas redes sociais. Você pode nos achar lá com o QG do Investidor, ou então Thiago Gomes _QG. A primeira situação que eu te trago é, o livro ele vem desaconselhando tanto a compra de qualquer ação de qualidade reconhecidamente ruim, quanto as de mais alta qualidade, caso seus preços estejam tão altos que envolvam um risco especulativo considerável. Durante quase todo o livro, ele trata e aconselha o investidor defensivo, que é aquele investidor que ele trata como sendo um investidor inteligente, que vai defender o seu capital e não vai incorrer tanto em riscos. Só que nesse capítulo em especial e também em alguns outros pontos, outras partes do livro, ele traz alguns pitacos, alguns conhecimentos para o investidor empreendedor também. Alguns desses conselhos aqui, o investidor empreendedor ele deve esquecer um pouco. Por quê? Porque ele vai assumir mais risco. E aí você deve estar se perguntando, mas Thiago, por que o investidor empreendedor ele vai assumir mais riscos? Porque, naturalmente, ele vai ter que adquirir muito mais conhecimento, ele vai ter que disponibilizar muito mais tempo para acompanhar o mercado, porque a ideia dele é bater a média do mercado. Então, para você ter um retorno acima da média, você necessariamente vai ter que correr riscos acima da média. E será se seria viável, fácil você bater o mercado? Vamos parar para pensar um pouquinho. Por que tantas corretoras não conseguem bater o mercado? Por que tantos fundos de investimento não conseguem bater o mercado? Bater o mercado seria você alcançar índices ali de rentabilidade, você alcançar um retorno acima do seu índice de referência, no nosso caso o IBOV. Isso seria bater o mercado. Bater o mercado seria você estar ali acima do CDI, acima da inflação. Isso seria bater o mercado. Por quê? Porque se você deixa o seu dinheiro parado na renda fixa, se você praticamente, se for um tesouro direto, um tesouro público, você não vai estar correndo grandes riscos. É onde o dinheiro rende de uma forma melhor do que a poupança e com a segurança do governo federal. Se o governo federal quebra, normalmente o país entra em crise, entra em colapso. Então, o tesouro público, o tesouro direto ali, a plataforma do Tesouro Direto, ele é nosso ponto base também para saber se nós estamos batendo ao mercado. O IBOV, o índice de referência, ele pode dar uma média de 2%, 3%, mas se o Tesouro Público, se o Tesouro Direto estiver dando ali 7%, esse será nosso índice de referência. Por quê? Eu não vou perder meu tempo, vou abrir ali o meu aplicativo do banco, compro o tesouro e deixo lá, não preciso fazer mais nada. Então, bater o mercado seria isso. E não é fácil bater o mercado. A gente vê aí várias corretoras, vários fundos de investimentos passando vergonha, vamos dizer assim. E essas corretoras, esses fundos de investimento, tem vários analistas trabalhando, às vezes dezenas de analistas trabalhando naquele subsetor, trabalhando naquela empresa, analisando aquela situação microeconômica, analisando aquela parte macroeconômica. Especialistas no minério de ferro, especialistas no milho, especialistas na proteína animal. Então, por que você, médico, advogado, odontólogo, fisioterapeuta, não importa a área, mas por que você sozinho, analisando suas empresas, acha que vai bater o mercado? Tiago, então é impossível? Não, não é impossível.
Então é um pouco complicado, mas não é impossível. Mas seguindo alguns conselhos do livro, a gente consegue bater o mercado e assim defender também a carteira de investimento. E aí vamos lá, por que é difícil bater o mercado? O mercado acionário, na verdade, reflete nos preços, não apenas no desempenho atual e todos os fatos importantes ocorridos no passado das companhias, mas também qualquer expectativa que possa ser razoavelmente formada e que possa afetar o seu futuro. Por um defeito em sua abordagem básica do problema da escolha de ações, também é muito difícil bater o mercado. Aí nós vamos lá. Se existe uma receita de bolo, que não é nem receita de bolo, se existe ali pontos importantes que você deve observar para poder, né, defender, escolher boas ações, defender a sua carteira e até mesmo bater o mercado, por que essas corretoras não conseguem? Porque esses vários analistas experientes que vivem daquilo dali, às vezes não conseguem bater o mercado. É por isso que nós temos que parar para pensar e ler essas definições que eu trago diretamente retirando do livro. O preço da ação não reflete apenas ali a análise fundamentalista, os números contábeis. Reflete uma parte subjetiva, que é a perspectiva daquela empresa frente ao futuro. O que aquela empresa vai melhorar para o futuro? E não é um processo de adivinhação, é um processo que você vai interpretar as estruturas macroeconômicas, as estruturas microeconômicas, os números contábeis, você vai olhar a parte estatística também daquela empresa e ver o que ela vai trazer para o futuro. Por isso que é um pouco complicado a gente bater o mercado. Então, os fundos de investimento ficam em uma posição meio trancada, vamos dizer assim. É muito difícil você escolher entre duas empresas, uma gigantesca e outra menor, mas que tem uma margem de crescimento na sua diferença preço-valor que seria razoável para você ter ela ali na sua carteira. Mas, optando por essa empresa menor e dando algum problema, todos os investidores que compraram aquele fundo vão perguntar por que não compraram a empresa A, que é uma empresa consolidada, que é uma empresa que já vem dentro do mercado ali se defendendo de crises. Por isso que é muito difícil os fundos baterem, eles não podem arriscar tanto, ou eles podem arriscar, mas devem justificar muito as suas ações. Assim também as corretoras, com seus analistas, eles percebem, eles passam pelo mesmo problema praticamente. Essa margem um pouco maior é a margem de liberdade que as análises têm para fazer suas escolhas. Ela mesmo tendo essa margem também sofre pela mesma situação. O normal é os analistas olharem ali as grandes empresas, os grandes setores, escolherem ali dentro daqueles grandes setores. E isso faz com que o investidor, empreendedor solitário, ele consiga se sobressair. Por quê? Porque ele pode escolher e correr um risco maior. E aí nós vamos passar um pouquinho do resumo do método de Graham, passando pela arbitragem. Essa arbitragem seria basicamente você comprar ações de uma empresa e vender ações de outras empresas da mesma área que fossem ali as substitutas. Então, quando você vende, e aqui ele deixa transparecer com a venda a descoberto, para você desfazer aquela operação, você vai ter que comprar o ativo. Então, você vende ele a 10 e compra ele a 8, você vai estar com ativo. Mais ou menos isso que o livro traz. E na prática, a gente vê às vezes que as corretoras, alguns fundos, compram todos os ativos e trabalham a parte da arbitragem com opções. Ou nem compra todos os ativos, compra aquele ativo principal, trabalha a parte de arbitragem com opções de call, onde ela vai ter o direito de adquirir as outras ações, se assim for viável. Então, mais ou menos isso que o livro traz nessa parte de arbitragem. Já para o investidor defensivo, seria um pouco, vamos dizer assim, arriscado trabalhar desta maneira, mas não que também ele não possa trabalhar de uma maneira inteligente com esse método. Outro ponto é liquidações. O que seriam essas liquidações? O investidor ele vai ali rastrear empresas, que estão ali se desfazendo de alguns ativos, né? Ou que compraram alguns ativos, mas vão se desfazer desses ativos. Por quê?
E quando ela se fizer desses ativos, ela vai gerar caixa. Normalmente esse caixa ele vai aumentar o lucro, né, de uma maneira não recorrente, e esse lucro ele vai ser distribuído por dividendos. Ele vai ser remunerado aos seus acionistas. Então, é uma maneira também da gente tentar ali bater o mercado. A gente procura, faz o rastreio dessas empresas e tenta ali tirar alguma vantagem. Outro ponto interessante são os edges relacionados. E aqui a gente pode trazer o que foi dito lá na arbitragem também, que é a parte do uso de opções para você proteger o seu ativo principal ali. Então você compra uma empresa, né? Compra um ativo daquela empresa, compra uma parte, uma ação daquela empresa e você utiliza de opções para poder defender, para poder que se aquela empresa desvalorizar muito, você possa obter o lucro através das opções e assim compensar o seu prejuízo. Outro ponto interessante são ações com ativos circulantes líquidos. E aí essa parte é uma parte mais técnica, né? Uma parte mais contábil. Você tem que ter esse conhecimento de ativo circulante líquido, né? Onde ali você vê o valor contábil, a diferença de 2/3 de um para o outro, para você poder adquirir essas empresas, correto? Você pode buscar esse conhecimento ali dentro do QG do investidor também. Não estou te oferecendo nenhum curso. Você pode seguir lá o Instagram, tanto o meu como do QG do investidor. Você vai adquirir esse conhecimento ao longo do tempo lá, sem preocupação nenhuma. Outros pontos importantes, a condição financeira, ele sempre busca o ativo circulante ali 50% superior ao passivo circulante e a dívida não superior a 110% do ativo circulante líquido. Uma estabilidade de lucro que lá para o defensivo é de 10 anos, aqui nós já podemos trabalhar em algo em torno ali de 5 anos. E aí o crescimento também, né, que ele vinha crescendo nos últimos 3 anos, e o seu preço ele seja inferior a 120% dos ativos tangíveis líquidos, né? É muito importante, como eu disse, o conhecimento contábil, então busque esse conhecimento que vai lhe ajudar muito. Outros pontos ali que o livro traz é a questão das situações especiais, né, ou das situações de recuperações. Essas situações especiais e situações também de recuperação são situações bastante pontuais. Nós temos empresas aí de alto crescimento e você pode estar ali entrando nessas empresas também para poder aferir ali algum lucro. E as empresas de recuperação são aquelas empresas que estão em situações ruins e ali, querendo ou não, você não vai estar investindo. Você vai estar especulando. Tome bastante cuidado ao você buscar ali um retorno muito acima da média. Dentro do mercado financeiro, o mais importante, se eu pudesse lhe dar apenas uma dica, é proteja o seu capital. Protegendo o seu capital, você vai ter tranquilidade emocional para buscar, utilizando uma parte mínima do seu capital, uma especulação, onde vai lhe dar uma rentabilidade talvez acima da média. Eu nunca indico para ninguém utilizar de todo o seu capital como investidor empreendedor. Não há motivos para isso. O que vai te enriquecer no final das contas é o seu trabalho. Então, meus amigos do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes e até a próxima.